saindo dessa situação para a situação que a gente está hoje, a gente aguarda os acontecimentos, olhando para as instituições, e esperando que as instituições continuem funcionando como estão funcionando agora. Mas tudo isso está mantendo uma letargia que só ganha força, Sim. essa força antidemocrática. As instituições, o que elas podem fazer, na verdade, elas podem, como é que eu posso dizer? Elas podem exercer esse negócio dos freios e contrapesos, não é? Uhum. Então, elas podem conter arroubos autoritários, manter ali o Estado de Direito, etc. e tal. Mas elas não conseguem conter o processo de esvaziamento do conteúdo liberal da democracia. Uhum. Elas defendem mais o Estado de Direito do que a democracia propriamente. Porque as coisas não são sinônimos. Não. Né? Não são sinônimos. Então, o processo, a democracia, que é o processo de democratização, as instituições não conseguem segurar. Quer dizer, a degeneração. Não é? Porque você faz isso, muitas vezes, sem violar as leis. Garantir que as leis não sejam violadas é importante, por isso as instituições jogam um papel importantíssimo nesse momento. E, de certa maneira, estão segurando o Bolsonaro. Mas grande parte do que o bolsonarismo faz não é ilegal. Sim. Não está previsto no Código Penal como um delito ou como delitos. Então, isso o bolsonarismo continua fazendo, continua degenerando, continua aparelhando o governo inteiro com militares, são um número... 8.000 e... da ativa, inclusive, 3.000, quase 3.000 da ativa, que é coisa que nunca existiu em nenhuma democracia do mundo, em qualquer época da história, só no Brasil. Não existiu nem no governo militar. Exato. Exato. Então, mas isso é ilegal? Não está previsto na lei que isso é um crime, então ele nomeia. Então, botar pessoas de comportamento fascistoide, reacionárias, para dirigir órgãos de cultura, de educação, de saúde e tal, não é ilegal, ou de meio ambiente. Então, ele vai fazendo. Então, ele vai destruindo aquela parte da democracia que não está protegida pelo império da lei. Entenderam? Então, o império da lei é uma coisa, é o Estado de Direito. Mas aquilo que não está na lei e que vai esgarçando cada vez mais a democracia. Bom, isso eles continuam fazendo. Só quem pode segurar isso é a sociedade, não é? Não são as instituições. As instituições podem funcionar e isso está acontecendo. E elas vão funcionando também até que o poder executivo, no caso, não altere a sua composição. E se o Bolsonaro permanecer no governo, ele vai nomear um ministro para o Supremo agora e depois, não é? No ano que vem, mais outro. Então, ele já vai ter a correlação de forças dentro das instituições, alterou nomeando um procurador-geral da República, não é? No Ministério Público, a seu favor, Exato. não é? Para lhe proteger. Então, vai ter eleição para a presidência da Câmara. Ele vai também entrar para ver se coloca alguém do centrão que não seja o Rodrigo Maia, né? Que não seja do mesmo perfil do Rodrigo Maia. Então, até isso que as instituições fazem não suporta um governo autoritário no médio prazo, no médio e no longo prazo. Por isso que é vital que o Bolsonaro saia. Sim. Mesmo que ele cumpra todas as leis, ele vai alterar as próprias leis, o comportamento das instituições, entendeu? E as próprias leis no futuro, né? Porque se ele E vai no futuro as aparelhando próprias leis. o STF. E isso depende de democratas, né? Que como a gente tem visto, não existem democratas em número suficiente para fazer frente a toda essa força. Não.
E isso é uma coisa que você vem fazendo há algum tempo, especialmente agora com esse projeto, né? De tentar Sim. emocionar as pessoas de alguma forma, pensando em democracia, mas democracia não como eleição, né? Como modo de É, vida. o projeto das Casas da Democracia é uma grande rede de democratas, que é um pouco aquele negócio, né? Não adianta mais ficar esperando um grande líder, um Ulisses, um Tancredo, que vão reencarnar e vão unir o país. Não, as lideranças só dividem o país. Lula, Bolsonaro, divide, não une nada. Uhum. Então, e não é mais assim que funciona também. Uma grande liderança conduzindo o gado, arrebanhando as pessoas, levando elas para algum caminho, por algum caminho, né? Agora nós precisamos de milhares de luzes acendendo que são democratas, mas nós não temos 1% de democratas no Brasil. 1% É, dos eleitores de 150 milhões seriam 1.500.000 democratas. Nós temos isso? Não não tem, temos. não tem. Nós não temos isso nem no Congresso Nacional, entendeu? Tem gente que defende a democracia porque vive dela. Uhum. A democracia é realmente existente. Isso já é alguma coisa. Sim, Por exemplo, o cara diz: pô, o Bolsonaro vai pegar o Centrão e vai dar um golpe. Não, o Centrão não vai entrar não em vai cair. nenhuma piração de golpe, porque ele não vai acabar com o seu ganha-pão. Ele vive disso, da negociação política É, cotidiana. Ele vai acabar com isso? Não vai. é. Então, objetivamente, todos esses cumprem um papel democrático. Uhum. Mas democratas convictos que consigam perceber a degeneração das bases sociais da democracia, que é o que nós estamos falando, aquilo que as instituições do Estado não podem fazer, não é? Inclusive para alertar essas instituições, olha, está derruindo aqui, está destruindo aqui e tal. Nós não temos em É. número suficiente. Então, é um imperativo democrático da hora, talvez seja o maior imperativo de todos, atrair, conectar e multiplicar o número de democratas. Não existe democracia sem democratas. Já dizia o velho e falecido Sir Ralph Dahrendorf, nos É. anos 90.